Defina os seus objetivos antes de começar a investir, porque como já dizia o Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E se nos investimentos a gente fosse adaptar essa frase, seria mais ou menos assim: se tu não sabe os teus objetivos, qualquer investimento serve, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, vamos lá. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Ricardo, sou analista de valores imobiliários. Seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E calma, não precisa ficar desesperado se tu não tem objetivos claros ainda para o teu dinheiro, né? A gente ainda tem tempo, principalmente quando a gente está montando a nossa reserva de emergência, porque essa não tem muito segredo, já comentei aqui anteriormente e vou deixar o card aqui em cima se tu por acaso não viu aquele vídeo. Então assim, enquanto a gente está montando a nossa reserva de emergência, a gente tem tempo para definir as nossas metas, os nossos objetivos para o nosso dinheiro e consequentemente para os nossos investimentos. E que objetivos são esses, né? Seria uma aposentadoria tranquila, sem ter que depender necessariamente do governo e tudo que entra do INSS seria só um bônus. Ter mais tempo no teu dia para tu fazer as coisas que realmente tu gosta, que tu realmente se interessa, sem ter que vender necessariamente as 8 horas para um contrato CLT, ou ainda, sei lá, viajar todo ano com a família para o exterior ou com os amigos, enfim. Esses são alguns tipos de objetivos, tá? E eu vou falar um pouquinho mais deles na sequência. Vou falar do meu objetivo especificamente. O meu objetivo é ter a independência financeira, né? E para isso, o que eu preciso? Eu preciso empatar o quanto que eu ganho, né, de rendimentos dos meus investimentos com o quanto que eu gasto, tá? Isso tem que ficar em equilíbrio. Então, qual é que é o primeiro passo para mim? O primeiro passo é justamente empatar esses dois fluxos, né? O que entra dos investimentos com o que sai para pagar meus custos fixos. Depois disso, eu tenho uma segunda meta que é manter isso, né? Então eu preciso controlar tudo que sai, né, de maneira bem rígida, de maneira bem assertiva para não ter nenhum problema ali na frente. E o primeiro objetivo que eu vou trazer aqui é justamente viver de renda, né? Viver de renda e independência financeira, eles são muito parecidos para muita gente. Para mim é igual, mas para muita gente pode ser diferente. Eu acho que talvez quem discorda um pouco de mim vai enxergar o viver de renda como um passo acima da independência financeira. E bom, não são todos os investimentos que nos atendem, né? Porque como a gente viu anteriormente, a gente precisa de um fluxo de dinheiro entrando mensalmente para não só cobrir as nossas contas fixas, mas também dar aquele luxo extra pra gente todo mês. E aí, o que a gente tem de exemplo que pode atender essa forma de gasto, essa forma de despesa que a gente vai ter? A gente precisa ter dividendos entrando mensalmente ou aluguéis dos fundos imobiliários, né? Então, por exemplo, as ações do Itaú. O Itaú é uma empresa que paga normalmente dividendos de forma mensal, né? E os fundos imobiliários também eles têm essa característica de passar mensalmente uma parte do que eles recebem para os seus cotistas, né? do aluguel das empresas que alugam seus galpões logísticos, as suas lojas no shopping, as suas lajes corporativas para os seus cotistas, certo? E se tu tá começando agora, não pensa que tu vai começar hoje e ano que vem tu já vai estar vivendo de renda. Isso é um caminho que às vezes leva alguns anos, dependendo de quanto tu tá aportando. Então, eu diria que a melhor forma da gente não desanimar é, por exemplo, eu tenho aqui em casa a conta mais baixa mensal é a de gás, que ela fica entre 12 e 20 reais. Então, qual é que seria o meu primeiro objetivo para chegar nesse patamar de viver de renda? No primeiro ano, eu consegui pagar a minha conta de gás só com os rendimentos que entram dessas aplicações financeiras, né, dos fundos imobiliários, de outras ações que pagam dividendos mensalmente. Então, essa seria o meu primeiro passo. No ano 2, eu tentaria juntar essa e mais uma outra conta, né, e assim sucessivamente para a gente ter também, a gente não ficar tão longe do objetivo, né, porque, enfim, tudo fica mais difícil quando está muito, muito longe. Então, nesse caso do viver de renda, essas duas aplicações, ações de empresas que pagam dividendos regularmente e fundos imobiliários, são investimentos que casam com esse objetivo. Agora, se o meu objetivo, ele, por exemplo, fosse comprar um bem de alto valor agregado, um carro, um apartamento, uma casa na praia, uma casa no campo, qualquer coisa assim, eu
tenho que ter uma certa certeza de que eu vou ter aquele dinheiro quando eu for efetivamente comprar esse bem, certo? Então a renda variável ela já não nos atende tão bem. Nesse caso, eu iria para investimentos da renda fixa, mesmo eles rendendo menos do que a renda variável, digamos assim, no longo prazo, eu tenho essa certeza que lá na frente eu vou ter esse dinheiro para usar, né? Não adianta nada tu fazer a tua economia ali num bem de renda variável e quando tu chegou efetivamente no momento que tu vai usar aquele dinheiro, aquela aplicação, aquela ação, aquele fundo, ele cai 20, 25% e aí tu fica mais longe do teu objetivo do que tu estava antes. Então, a gente aplicar em fundos de renda fixa, fundos multimercado, talvez, em alguns casos mais conservadores, ou LCIs, LCAs, letras do Tesouro Direto, isso combina muito mais com esse tipo de objetivo, porque mesmo sem rendimento muito grande, a gente tem a certeza, né? Então a gente tem a segurança que aquele dinheiro vai estar ali à nossa disposição quando a gente quiser utilizar ele. Se, por exemplo, o teu objetivo é fazer um curso no exterior, né? Tu tem que levar em consideração a variação cambial, né? Normalmente o dólar com o real, enfim. Por quê? Porque se tu investe todo o teu dinheiro só aqui no Brasil, tu não expõe nada ao câmbio, a gente pode ter o mesmo problema que aconteceria com a renda variável, né? De repente chega lá na frente, quando tu vai efetivamente fazer o teu curso ou se mudar para ir para o exterior estudar, a gente vê o câmbio, né, o dólar disparando, tudo fica muito mais caro e acaba fazendo com que o teu dinheiro vá valer cada vez menos. Então, para a gente se proteger disso, a gente precisaria, de certa forma, se expor a esse câmbio, né? Então, assim, como com fundos multimercado mais conservadores também, né? Não adianta a gente se expor ao câmbio e se expor a uma renda variável lá fora que também na hora que a gente for utilizar o dinheiro não é o momento adequado ou desvalorizou muito, né? Por coisas fora do nosso controle, certo? A gente faz o nosso dever de casa aqui, investindo todos os meses, mas ali por fatores externos acaba acontecendo uma catástrofe que nos afasta desse objetivo. Então, assim, os fundos multimercados são uma boa alternativa, né? E se a gente tem um prazo específico para utilizar esse dinheiro, já está definido, aí esses fundos mais conservadores que investem em renda fixa lá fora, eles podem ser uma boa alternativa para quem quer efetivamente ir para o exterior ou estudar no exterior. Agora vamos dizer que o nosso objetivo é viajar daqui a, sei lá, 2 anos. Bom, o que a gente precisa? Isso é muito parecido com a questão do comprar um bem de valor alto, né? A gente tem uma meta, a gente tem uma data específica para utilizar aquele dinheiro, ou pelo menos uma ideia de que em 2 anos a gente vai precisar, a gente usa a renda fixa para isso, né? Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem a certeza que aquele dinheiro vai estar ali disponível. Então, por exemplo, eu tenho hoje R$3.000 para uma viagem, eu invisto na renda fixa, lá na frente eu vou ter um pouquinho mais do que isso, né? E eu vou economizando mensalmente para esse objetivo, sabendo que aquela grana está ali. Agora, se tu não quer nada disso que eu falei até agora, não quer viajar, não quer fazer curso no exterior, não quer viver de renda, não quer comprar um bem de alto valor agregado, tu só quer proteger o teu patrimônio, o que tu faz? Bom, aí tu tem que atrelar os teus investimentos à inflação, certo? Por quê? Porque como a gente já viu num vídeo também anterior aqui do canal, a inflação ela corrói o nosso poder de compra. Então, se a gente quer proteger o nosso patrimônio a todo custo, a gente tem alternativas como o Tesouro IPCA, né? Alguns fundos de investimento de renda fixa que vão fazer isso, vão investir em títulos atrelados à inflação. Esse tipo de investimento casa bem com esse objetivo, que é efetivamente só proteger o nosso patrimônio. Agora, se o teu objetivo ele é multiplicar o teu capital, tu necessariamente vai ter que ir para a renda variável, porque no longo prazo não tem outra alternativa de investimento melhor do que a renda variável para esse tipo de objetivo, certo? Então tu vai ter que investir, diferentemente do viver de renda, tu não precisa necessariamente daquele fluxo constante de dinheiro caindo na tua conta. Tu precisa que as empresas que tu invista tenham um potencial de crescimento muito grande. Então empresas as small caps são exemplos de empresas assim.
empresas que a gente chama de empresas de crescimento, né, que tem um horizonte, um share de mercado muito grande ainda para conquistar, diferentemente, por exemplo, de uma Ambev, né, que já é dominante no seu mercado, essa aí já não tem um potencial tão grande de multiplicação, certo? Mas outras empresas, principalmente empresas de tecnologia e tal, essa sim tem um potencial, tem um horizonte muito grande na frente delas, que elas podem efetivamente fazer o teu patrimônio se multiplicar várias vezes, beleza? Então, gurizada, pelo vídeo de hoje é isso, tá? A gente falou um pouco sobre os objetivos aqui, a gente, né, passei algumas ideias. Se vocês têm outros objetivos que eu não abordei aqui, pode comentar aqui embaixo, que daí eu respondo com alguns tipos de investimentos que podem ser bons para o fim específico de vocês, beleza? Então eu fico por aqui e até a semana que vem.